Bom, pessoal, são 10 horas. Eu gosto de começar pontualmente os eventos, porque quem está aqui também tem um tempo limitado, né? Então, o primeiro ponto é agradecer a presença e o interesse de todo mundo aqui. Eu estou com o Diego, da Adobe, aqui também, e a gente vai fazer esse bate-bola hoje, tá? Para que a gente possa dar a vocês todas as informações que vocês estão buscando para uma solução, para contratar uma solução de assinatura eletrônica, tá? Já vou passar aqui para o tema principal do evento. Quanto custa a escolha da solução errada de assinatura eletrônica? Opa, o texto estava... Vamos lá, 6 erros que você não pode cometer ao contratar uma solução de assinatura eletrônica. Eu vou passar a palavra para o Diego. Eu acho que ele não está com a imagem, infelizmente, que eu não consegui botar as duas. Tô aqui. Mas vamos lá. Diego. Tô aqui, Michele. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Temos mais algumas pessoas entrando. Vamos dar um tempinho para elas entrarem aqui com a gente. Isso aí. Tô vendo só o bip aqui apontar. Bom, mas como você falou, são 10. Como você mesma falou, são 10:01. Eu quero agradecer novamente a presença de todos aqui. Sejam bem-vindos ao evento de hoje, onde vamos falar sobre os principais erros ao se contratar uma solução de assinatura eletrônica. Meu nome é Diego Silva, sou consultor de soluções da Adobe e especialista em assinatura digital para projetos de transformação de negócios. E hoje também a gente tem aqui a Michele que é a sócia da empresa AlphaGates, que é a nossa parceira de negócio. Eu gostaria já de deixar o convite aberto para todo mundo que está aqui participando hoje. Fiquem à vontade para ir colocando as perguntas no chat. Conforme a gente vai avançando na nossa conversa, vocês já podem ir colocando as perguntas no chat, que ao final do evento a gente vai elencar algumas perguntas delas para conversarmos aqui ao vivo, tá bom? Michele, eu quero passar para você de volta a palavra, para você se apresentar propriamente e contar um pouco mais do que a gente vai falar aqui hoje. Obrigada, Diego. Eu quero lembrar a todos que esse evento está sendo gravado, então, se alguém tiver algum problema com isso, bom, está sendo gravado. E quero lembrar também que a gente vai disponibilizar depois, no final, a gravação, com alguns momentos, etc., para vocês poderem disponibilizar nas suas empresas, poderem rever e tudo mais. Bom, Diego, obrigada pela apresentação. Aqui na AlphaGates, a gente tem uma filosofia que é de simplificar o uso e a contratação também de soluções de tecnologia, porque a gente sabe que hoje em dia não é simples, né, contratar soluções de tecnologia, precisa levar em consideração muitos pontos, e o nosso objetivo é sempre esse, embasar nossos clientes para que eles tomem a melhor decisão possível, tá? Então, essa é a ideia desse evento hoje também. A ideia é que a gente possa passar por todos os pontos de sucesso de uma contratação de solução de assinatura eletrônica, para você evitar perder dinheiro, evitar perder produtividade, para você poder ter sucesso de fato. Legal, legal. É sempre bom ter uma receitinha na mão pronta, até para a gente evitar todos esses pontos de estresse, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que em ambientes corporativos são equipes multidisciplinares e cada um cuidando da sua área. Então, nesses projetos, realmente, quando tem um conteúdo rico assim, é bem importante a gente conhecer e trocar essas experiências, é muito, muito, muito válido. E no final do evento, só complementando, você vai ter acesso a um checklist, né, para ajudar na próxima escolha. Ótimo, ótimo. Ao longo dos últimos anos, Michele, a gente entende, a gente tem visto que as empresas têm buscado se diferenciar através de novas experiências para os seus consumidores. E para isso tem investido pesado nesses projetos de transformação digital, principalmente após o início da pandemia, onde a gente teve inúmeras políticas aí de distanciamento social. Em toda a jornada do cliente, por mais digital e magnífica que a experiência seja, sempre há aquele momento do aceite informal. E é nesse momento que a experiência ela não pode ser quebrada. E olhando sobre esse aspecto, qual que seria, já quero
provocar essa discussão aqui, e eu queria fazer uma pergunta. Qual seria esse primeiro erro que geralmente acontece na escolha, no momento da escolha de uma solução de assinatura eletrônica? Diego, bom, acho que todo mundo aqui passou por isso, né? Nos últimos 2 anos, muitas empresas tiveram que acelerar os esforços de transformação digital, né? Forçados, claro, por causa da pandemia, não tem como não falar dela, né? Mas as equipes forçadas a ficar em casa, os gestores que tiveram que se adaptar a equipes remotas, todos esses pontos, né, foram momentos de adaptação rápida. Ninguém teve tempo para parar e pensar e analisar com calma. Então a gente viu que essa escolha muitas vezes não foi feita da melhor maneira, tá? Então assim, eu vou até devolver para o público. Você aí que contratou solução de assinatura eletrônica ou até outras soluções mesmo, você tem certeza que essa escolha foi feita da melhor maneira? Você precisa revisar alguma coisa? Você precisa rever alguns pontos? Será que todos os pontos para um projeto de sucesso foram levados em consideração? O maior erro que a gente percebe é que não pode ter uma disrupção na última etapa do processo quando você está contratando uma solução de assinatura eletrônica, né? E qual é essa última etapa do processo? É assinar ou aprovar um documento de fato. A gente viu que muitos projetos não levaram em conta os clientes internos e externos, tá? Quem são esses clientes? O cliente que vai usar o produto, não necessariamente o cliente de fato, mas o cliente interno, a pessoa de RH, a pessoa do administrativo que vai precisar mandar documentos ou vai precisar preparar documentos para envio. Aí, e do outro lado, na ponta, quem está recebendo esses documentos para poder assinar. A gente diz aqui que o melhor ponto para um sucesso, nesse caso, é que a sua solução entregue uma experiência fluida para o cliente. Então, soluções que usam o Acrobat Reader como PDF final de envio, como para assinatura, ou soluções que acessam, que enviam em link para você assinar via link, essas são as melhores. Por quê? Porque o cliente interno e externo não vai precisar assinar, não vai precisar baixar nada, não tem nenhuma desconfiança do processo, ele não precisa aprender a assinar um documento, já é parte do dia a dia ali, clicar em algum link, acessar o reader, então isso é o melhor ponto para o sucesso nesse sentido. Muito bem, muito bem. E mesmo porque você impacta também, você toca num ponto sobre até a cultura da empresa, de como as pessoas hoje trabalham ali, né, naquele ecossistema de ferramentas de produtividade, de colaboração, dá para não ter uma disrupção e não ter mais uma ferramenta para a pessoa aprender, né? Muitas dessas soluções, inclusive, funcionam de uma maneira muito transparente. Entendi, Michele. E aí, partindo para uma visão mais prática, por exemplo, no dia a dia ali, quando o projeto já está sendo escrito, as equipes já estão trabalhando na definição de requisitos e avaliação de soluções, e vai chegar a hora onde os times vão fazer uma defesa para a diretoria, em um momento, para pegar aprovação e seguir com esse tipo de projeto. O que pode acontecer de errado aí? Quando a gente está pensando num projeto, a gente precisa pensar em todo o ecossistema e todas as pessoas que vão interagir. Então, ao longo desses últimos 2 anos, um grande erro que eu vi foi as empresas não designarem um dono para o projeto. O que a gente tem visto é que a gente precisa estabelecer função, corresponsabilidade, precisa estabelecer a integração de diversas áreas entre TI e negócios. Se essas áreas não estão integradas, você vai perder a grande vantagem de um projeto desses, que é dar produtividade ao processo como um todo, né? Nesse trabalho conjunto, você consegue identificar pontos de melhoria que, às vezes, a TI enxerga de uma maneira, o jurídico enxerga de outra, o RH enxerga de outra. Então, quando você tem diversas pessoas trabalhando junto, você vai ter um sucesso. E o erro, nesse sentido, é cada área da empresa contratar a sua solução separada. A gente viu que muitas empresas têm soluções contratadas de forma separada e soluções diversas. O RH usa uma, o compras usa outra, e
você não consegue ter aquela integração, aquele ganho de escala e ter o aprendizado de forma rápida. Você vai estar perdendo muito dinheiro com isso, tá? E o segundo ponto, que é um erro, é acreditar que a ferramenta resolve tudo em passe de mágica. Se você não treinar os usuários, se você não tiver uma estratégia de comunicação interna eficaz, você não vai conseguir tirar todo o benefício da solução que você contratou. Então, você precisa pensar nisso e precisa pensar também se essa solução ela é integrável com as outras soluções da sua empresa. Porque não é simplesmente assinar um documento, não é simplesmente enviar para assinar um documento. Você precisa que esses documentos sejam preparados de forma rápida, de forma integrada, e você precisa também que essa plataforma acompanhe a evolução dos seus recursos, das suas necessidades. E aí a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, de integrações, de como de por que as integrações são tão importantes. Não, é verdade, você tocou num ponto importante, porque o primeiro caso de uso, ele é sempre perfeito, então todo mundo olha para aquele caso de uso e começa a utilizar, mas a tendência é que quando a solução ela começa a funcionar dentro da corporação, a adoção ela aumenta muito, então a utilização também tende a ser exponencial, e aí que os problemas começam a aparecer, né? Então um erro grande seria você não conseguir olhar isso de primeira. Muito obrigado pelo compartilhamento, viu, Michele? E eu também já puxo o gancho para falar sobre um pouco de integração contigo. A gente sabe que é muito fácil usar essas soluções de assinatura eletrônica, muito parecido com enviar um e-mail, né? Mas a gente sabe também que no dia a dia de trabalho a gente sempre utiliza outros sistemas de apoio, colaboração, Teams, etc. Conta pra gente quais são os principais erros quando se trata de integrações. Primeira pergunta que eu vou fazer para o público, e vocês podem ir respondendo, falando ali no chat, na perguntas e respostas, quando você começou a usar a sua solução de assinatura eletrônica, o que você contratou, você sentiu dificuldade? Você sentiu que você podia, na realidade, ter muito mais ganho se o seu documento já viesse semi-preenchido? Por exemplo, num RH, se você já tivesse o documento para enviar para o funcionário preenchido com o nome dele, CPF, matrícula, etc. Você já pensou que você poderia enviar documentos prontos para assinatura? Isso é super importante, porque se você consegue integrar sua solução com outros sistemas, você vai estar tendo um custo muito menor de preparação. Ao invés de gastar horas com a preparação de documentos, você vai estar gastando minutos. E como que a gente faz isso, né? E como que é fácil fazer isso em algumas soluções? A gente tem soluções perfeitamente integradas com sistemas críticos, né? No caso da Adobe, não tem como não falar disso. A gente integra direto com soluções Microsoft, são integrações nativas, com conectores já inclusos, tá? Não tem taxa extra para você usar conector extra, etc. Incluso com SAP, 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 Salesforce, etc. Isso maximiza o seu investimento. Além disso, quando essa integração por acaso não for nativa, a gente tem um guia de APIs que é extremamente bem documentado e fácil de usar, tá? Então, a gente tem fluxos de trabalho de assinatura que vão poder ser desenvolvidos, seja por devs ou seja por pessoas internas que sabem usar APIs. Você consegue, com uma interface, por exemplo, Swagger, testar todos os métodos e funções. Isso é específico para dev, mas para quem é dev ou quem tem dev perto do lado ali, vai saber que é super fácil de usar. Então, a nossa solução permite essas facilidades de interação. Então, a gente diz que a maturidade da solução é extremamente importante nesse caso, né? Você sabe que tudo que você quiser trazer para dentro da solução como facilidade de uso e também na usabilidade futura, vai estar aqui disponível para você. Muito bem, muito bacana. E aí você me leva para outro ponto que eu quero falar um pouco sobre a adaptação à cultura local.
A gente sabe que existem inúmeras soluções de assinatura eletrônica no mundo e cada país pode ter a sua regulamentação diferente, como é o caso do Brasil, até com uma infraestrutura totalmente diferente, que é a ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas brasileira. E quais são os principais problemas encontrados durante a escolha de uma solução, olhando sobre esse aspecto de adaptação à cultura e regulamentação local? Primeiro, o ponto que eu queria deixar aí com o público você consegue adaptar os seus processos dentro da sua ferramenta? A gente sabe que no Brasil, mas não é só no Brasil, na realidade, cada país, cada cultura tem particularidades, né, sobre o tema assinatura eletrônica, tem particularidades sobre o tema documentação digital, né? E a burocracia, não no sentido pejorativo da palavra, né, mas no sentido de que é fato, só pulou aqui um pontinho aqui. A burocracia, ela é necessária e você muitas vezes precisa buscar trazer do papel para o digital alguns pontos. Você não consegue simplesmente abstrair que você está no mundo digital. Um exemplo muito importante, que eu diria que 90% dos meus clientes questionam, é a questão da rubrica. Quando a gente está usando um papel, usando um documento digital, em teoria, você não precisaria usar a rubrica, porque o documento digital ele já está ali e quando você assina, você garante a integridade desse documento. Enquanto a rubrica no papel ela é necessária, porque você garante que todas aquelas folhas foram lidas e que elas estão ali no original. Mas muitos jurídicos por aí exigem que essa rubrica seja feita. E aí a pergunta é, a sua solução hoje permite que você coloque isso? Permite que você coloque isso facilmente em todas as páginas do seu documento? A gente vê por aí que muitas não permitem, que muitas soluções são literalmente soluções em que você prepara o documento e manda para assinar. Outro ponto que eu gosto de comentar é sobre a flexibilidade da solução. Você precisa poder aplicar diferentes papéis, né? Signatário, delegador, aprovador, porque você não tem só pessoas que vão assinar. Você muitas vezes tem pessoas que vão enviar o documento para alguém ou que precisam aprovar esse documento. Muitas vezes você precisa solicitar um anexo, como uma procuração ou um contrato social, para dar validade àquela assinatura, né? E também fazer mix de assinatura eletrônica e digital. Muitas vezes não é só uma pessoa que vai assinar ou assinar digitalmente. Você pode misturar a assinatura eletrônica, ou seja, aquela pessoa que está assinando lá como testemunha, etc., e a pessoa no processo final que vai assinar com o certificado da empresa, o ICNPJ, etc. Então, é importante que a gente tenha todos esses pontos na cabeça, né? Todos esses pontos no projeto. Você consegue adaptar todas as suas necessidades ao processo quando ele for para o digital? Entendi. Faz bastante sentido, Michele. E eu gosto também de falar bastante sobre o tópico de visualização de dados. E aí acho que a gente chegou agora nesse ponto. É fundamental para a gente ter, fundamental assim a gente ter acesso aos dados, à informação, né? Uma visualização da informação transparente e rica. Né? Então é importante quanto visualizar esses dados referentes às assinaturas, poder também comparar com dados vindos de outras fontes, como sistemas internos, etc. Né? E aí quando a gente olha sobre esse aspecto de visualização de dados, que equívocos que as empresas podem cometer durante a definição desse quesito, desse ponto, na escolha de uma solução de assinatura? Eu vou falar aqui uma frase que pode parecer um pouquinho clichê, mas é assim, o que não se mede não se melhora, né? Eu acho que quando a gente contrata um processo desses, a gente precisa pensar sempre em melhorar, né? Eu vou perguntar aí de novo para o público, você consegue visualizar os seus processos quando você já enviou e precisa tomar alguma ação rapidamente? Você consegue monitorar o seu consumo? Você sabe se aquilo que você contratou está em uso mesmo? Você sabe quanto tempo você está levando para concluir os seus processos? Então, é importante que a solução que você está escolhendo tenha uma interface que permita que você interaja. Exemplo básico, mas que eu gosto de dar e que
é um diferencial. Muitas vezes você enviou um processo para assinatura e descobre no meio do processo que a pessoa saiu de férias, ou que a pessoa, por acaso, naquele dia não vai estar lá. Você consegue trocar, você consegue visualizar que aquele processo não foi assinado ainda, e você consegue trocar para outra pessoa, você consegue atribuir aquele processo para outra pessoa. Tá? Então, você precisa ter a flexibilidade, né, de alterar, de saber o que está acontecendo, você pode enviar lembretes, etc. Tá? E um ponto importante, de forma fácil. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, visualmente, mas eu queria concluir esse ponto de visualização de dados, que você ainda tem a possibilidade, com o Adobe Sign no caso, de extrair dados em tempo real. E eles são extremamente importantes quando você tem muitas áreas usando, muitas áreas interagindo com o documento, com a documentação. Tá? E o Power BI, ele é, de fato, a maior plataforma, né, de visualização e de extração de dados, né, da Microsoft e em uso hoje no mundo, eu diria, mas no Brasil com certeza. É verdade, Michele. E aí, isso também é de muito valor quando você olha aqueles processos que são até mais simples, mais curtos, né, que as pessoas ficam trocando no e-mail, aquele processo que fica muito perdido no e-mail, e que você pode usar uma solução, por exemplo, do ObSign, para poder trazer esse processo para dentro da plataforma, né? Porque não é só assinatura, você pode ter aqueles outros papéis, por exemplo, só o aprovador, só aquela pessoa que vai preencher o formulário, só a pessoa que vai dar aquele aceite. Então, quando você tem uma visualização de dados assim tão robusta, você consegue trazer visibilidade para esses processos, até com algumas informações até de predição, por exemplo, que vai impactar, no final das contas, o serviço lá com o cliente, ou seja, a contratação do novo colaborador, ou seja, o atendimento ao cliente externo, você consegue ter essa informação. É um ponto muito importante não olhar isso de antemão. Até eu vou comentar um exemplo que eu vi em alguns lugares. Muitas áreas comerciais usam essa extração de dados justamente para saber se os contratos que eles estão enviando estão demorando muito para ser fechados. Isso é um dado extremamente importante. Quantos dias, quanto tempo está levando o seu contrato final, a sua proposta final, para ser assinada? Se você consegue ter uma atuação em cima disso, você vai estar melhorando, no mínimo, o seu fluxo de fechamento, né? Verdade. Michele, e quando a gente faz uma adoção de uma solução desse tipo, né, a gente sabe que não é por um curto período de tempo, sim, são contratos de médio e longo prazo, quando você contrata uma solução de assinatura eletrônica. E aí, falando um pouco sobre a transparência contratual, quais são os principais problemas que podem acontecer no momento de definição de um contrato desse tipo? Não olhando somente a parte financeira, mas considerando também uma potencial evolução da utilização da plataforma. Isso. A pergunta né? Você sabe o que não está incluído no seu contrato? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente está comprando, mas quando a gente começa a usar, como eu falei lá no início, né? Quando a gente começa a ver que a maturidade do uso da solução na empresa está evoluindo, quando a gente começa a sentir que precisa de integração, quando a gente começa a sentir que precisa colocar mais colaboradores, mais usuários dentro da plataforma, você sabe se tudo que você está precisando já está incluído ou não? Você não sabe. Na realidade, o que a gente vê é que muitas vezes nem tudo está incluído, né? Assim, a maioria dos outros provedores não leva em consideração, principalmente, por exemplo, as integrações com sistemas. Então, cobram por integração extra, cobram por consumo, às vezes, das integrações, das APIs, e também muitas vezes não levam em consideração a evolução dessas APIs. Então, esse custo que não está dito, né, muitas vezes, ele aparece ali na frente quando você começa a ter maturidade de fato, começa a usar, incluir outras áreas na empresa, né? Então, você precisa pensar nisso. Se você vai ter previsibilidade no orçamento quando você está crescendo, e é a parte mais importante. É verdade. Eu já tive experiências anteriores
onde eu participei muito de perto de contratos não só desse tipo de solução de tecnologia, mas de outros tipos de projetos, onde esse ponto principal sobre o contrato ele não foi muito bem visto no início da definição, né, no momento da definição, e aí, ao longo do tempo, acabou inviabilizando, porque, obviamente, você quer evoluir. Então, nessa evolução de utilização de algum tipo de tecnologia, você exige custo, e acabou inviabilizando. Então, é realmente um ponto bem importante para se olhar já do início e ter a certeza que você não vai ter surpresas ao longo desse relacionamento, do contrato, né? Exato. Eu vou até complementar, né, no caso... eu vou até complementar no caso aqui da Adobe, não tem como não falar, né? A gente tem apenas dois modelos, então é extremamente fácil de entender todas as integrações, tudo isso já está incluso, né? Quando você sabe o modelo que você está escolhendo, então é extremamente simples e fácil, né? Não tem surpresa, na realidade. Legal. Michele, eu queria falar com você agora sobre o ecossistema de aplicações que a gente usa aqui no dia a dia, né? Assim, no dia a dia das empresas, para a gente fazer nossas tarefas, a gente usa diversos aplicativos ali, desde Outlook, a suíte de produtividade, algumas tecnologias ali, o Microsoft Office, alguma aplicação corporativa, como SAP, Salesforce, etc. E aí, ao adotar uma solução de assinatura, o que a gente deve ficar atento? E quais são os maiores erros nesse quesito? Lá no início do evento, a gente falou de integração com plataformas corporativas até maiores, né, SAP, Salesforce, integração de dados. Mas aqui, a visão é a visão do usuário. O seu usuário, ele vai ter uma facilidade de uso com a plataforma que você está escolhendo. É importante você ter certeza de que o usuário não vai demorar a aprender a usar, ele não vai ter uma perda de tempo ou uma parada no trabalho dele, porque ele tem que usar a plataforma e ele precisa aprender, ele precisa lembrar, pegar alguma referência. O que é importante a gente levar em consideração aqui? A integração com os principais sistemas de desktop hoje, que eu digo, né? Se você usa Microsoft 365, você usa Teams, provavelmente, você usa o Word, você usa Outlook, muita gente usa o SharePoint também. Então, assim, já está dentro da plataforma, né? Assim, se você já está ali e pode usar a sua assinatura eletrônica, a sua solução de assinatura por dentro do Teams, isso vai te dar uma produtividade imensa, tá? Então, você precisa pensar nisso, levar em consideração qual é a plataforma que você está usando. Aqui eu estou falando de Microsoft, mas também integra com G Suite. Então, você precisa pensar nisso, pensar no seu usuário que está ali no dia a dia, preparando documentos, enviando documentos para assinatura. E a segunda questão é até um pouquinho para o lado da TI, mas que é extremamente importante também para o usuário, é o SSO, que é o Single Sign-On. Se tem gente aqui que não é muito técnica ou não conhece a expressão, o que é isso? O que é o SSO? É a sincronização de usuários com a sua plataforma. Então, quando você liga o computador de manhã e você está acessando lá seu e-mail e tudo, você está no seu sistema lá de AD, etc. E quando você coloca uma solução que é integrada, que consegue fazer o single sign-on, o seu usuário não vai precisar lembrar da senha, de qual é a senha do sistema de assinatura eletrônica. Então, isso também vai evitar que você perca, tenha chamado no suporte para resetar a senha, etc. Quando você consegue fazer essa sincronização de usuários, você simplifica bastante o acesso, tá? E falar um pouquinho de automação, que eu acho que é fundamental hoje em dia. Quanto mais a gente automatizar tarefas simples, mais a gente está economizando, ganhando tempo, né? Quando você tem plataforma Microsoft, você consegue fazer automações extremamente simples com o Power Automate. Por exemplo, salvar um contrato concluído do Adobe Sign em uma biblioteca do SharePoint, já está lá, está pronta a integração. Você só precisa fazer os conectorizinhos, dar acesso e pronto, já está quase 100% construído. Então é importante a gente pensar nessa
facilidade de uso da solução com as plataformas dominantes hoje no mercado. Entendi, Michele. E sobre a nuvem, todos os documentos que assino hoje nesse tipo de plataforma, grande parte das soluções são na nuvem. E, geralmente é um tópico sensível, pois se trata de segurança e confiabilidade. Qual que é o pior erro que a gente pode cometer quando a gente olha sobre essa questão de nuvem? Nessa questão, Diego, a gente pode até dar um passo atrás, né? E perguntar aqui se o seu usuário, se você está fazendo armazenamento na sua própria infraestrutura, né, na sua infraestrutura local, na empresa, ou se você vai confiar na infraestrutura que o seu provedor de solução de assinatura vai estar fornecendo para você. Qual é a diferença? Bom, quando você está confiando na sua infraestrutura interna, no SharePoint, por exemplo, ou qualquer outro sistema de armazenamento, você sabe qual é a sua disponibilidade, você tem uma disponibilidade dada ali, né, para o seu sistema. Mas quando você vai confiar no armazenamento da solução do seu provedor de assinatura, você precisa saber se ele teve disponibilidade total nos últimos anos, meses, saber aonde que ele está hospedando isso, tá? Porque eu recomendo, assim, pessoalmente, né, que você escolha um provedor que, de fato, faça armazenamento em líderes de mercado, de nuvem, de provedores de nuvem, como a Amazon, a AWS. Tá? Aqui acho que não tem muito como não falar, né? O Adobe Sign armazena sua documentação, armazena seus dados, seja no Azure, seja no AWS, que são os maiores provedores mundiais, né, de nuvem, vão garantir toda a segurança, vão garantir toda a disponibilidade que essas plataformas podem oferecer a você, tá? Então, você vai ter a segurança de que o que você está contratando vai estar disponível, você não vai ter uma falha no momento em que você precisar assinar um contrato que é extremamente crítico, que precisa ser assinado ali naquele momento. Então, eu falaria isso, né? Pensa sempre em qual é o armazenamento que você está contratando, não só a solução, mas qual é o tipo de armazenamento que você vai estar contratando. Tá? Se o seu provedor faz, de fato, nos melhores provedores de nuvem do mercado, ou se vai, por exemplo, confiar em infraestrutura própria também dele. Entendi, Michele. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Você comentou no início sobre, geralmente, as áreas, elas terem autonomia para contratarem soluções e cada uma vai fazendo o teu projeto, vai contratando o apartado. E aí, quando você não olha sobre esse aspecto de estrutura, de fato, até de processamento, né? Pode ser que quando você atinge um nível de adoção da solução, o volume cresça também, e aí você comece a ser impactado, né? Até compartilhando também contigo aqui, eu já vi algumas situações onde o cliente precisou enviar um lote de documentos ali para assinatura, que não era número alto, 500, 600 documentos, né? E aí a empresa não deu conta, né? Travou, não conseguiu processar, né? Então é muito ruim, porque você não sabe onde travou, né? Você não sabe para onde continuar, e aí afeta diretamente a experiência ali de quem está assinando. Faz de novo, né? não então, faz? Faz de novo, não faz, né? Imagina se você está dependendo de um contrato, de um serviço, trazer esse cliente para dentro, então é bem complexo, né? Então, por mais que a documentação tenha dito que pode fazer até 1.000, mas não estava indo até lá. E, realmente, quando tem uma plataforma confiável, numa nuvem confiável, com 99,9% de disponibilidade, então já é um outro assunto, né? Já é uma outra garantia, já é um erro que você pode evitar na definição do tipo de plataforma. Eu vi que você colocou aqui na tela dica bônus, né? A gente está chegando aqui ao final do conteúdo que eu queria te perguntar, né? Queria te bombardear com mais coisas. Eu vi que você tem uma dica bônus para passar para a gente. Vou abrir para você falar, porque a gente tem umas perguntas aqui no chat e depois eu quero passar por elas.
a dica bônus é saber que você sempre vai precisar sempre vai ter necessidade da evolução periódica do processo. Hoje, você não vai ser, quer dizer, daqui a um ano, você vai ter necessidades diferentes das que você tem hoje, né? Então, a gente está em constante evolução. Então, a gente precisa sempre pensar na integração, sempre pensar na flexibilidade da solução, pensar na disponibilidade, tudo aquilo que a gente veio falando, né? E pensar na solidez da empresa que você está contratando, né? Na solidez da empresa, da provedora de solução de assinatura eletrônica, né? Há quanto tempo de mercado ela está, há quanto tempo ela está no mercado, há quanto tempo ela trabalha com soluções para negócio, né? Então é sempre bom pensar nisso. A ideia aqui era essa, era também não ser super extensivo, porque a gente sabe que as pessoas têm um tempo corrido hoje em dia, né? Eventos online e tal. Então a ideia era a gente realmente terminar nesse prazo, nesse tempo, para poder agora falar sobre as perguntas, né? Eu vou fazer um convite antes da gente falar sobre as perguntas. Pessoal, compartilhe com a gente depois, ou nas perguntas ali, suas dúvidas, suas necessidades, as particularidades de cada negócio, tá? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para tirar as dúvidas, a gente pode marcar conversas depois desse evento, tá? Vocês vão receber o checklist, tá? Um checklist até um pouquinho mais detalhado do que o que a gente falou aqui, mas eu tenho esse resuminho aqui, tá? E vocês vão receber o link de acesso também para poder rever a apresentação, rever os pontos, tá? Vamos falar um pouquinho de perguntas e respostas? Vamos sim. Uma das primeiras perguntas aqui é sobre a extração para usar no Power BI. A pergunta é se ela é nativa e se já tem alguns indicadores prontos. Eu vi até no chat que o Luiz Manhã, ele já respondeu aqui, diz que já tem alguns indicadores prontos, sim. Ele compartilhou, inclusive, um link da documentação do Adobe Sign sobre esses pontos e um pouco da integração nativa com Power legal. BI, até no formato de CSV e tal. Você tinha compartilhado um pouco antes sobre o Power Automate também, né? Então, acho que é possível fazer essa automação ali com o Power BI, via o Power Automate, fazer essa extração de dados. Conta um pouquinho pra gente. Sim, é totalmente possível. É possível fazer a automação com o Power BI, a gente tem integração nativa, a parceria Adobe Microsoft, né, ela é extremamente forte. A gente gosta de falar, quando a gente está falando com o cliente, que a solução, o Adobe Sign é a solução preferida de assinatura da Microsoft. Por quê? Porque todas essas integrações, elas são continuamente trabalhadas e a gente sempre tem coisa nova, né? Então, por exemplo, tanto de Power BI, né, quanto de Power Automate. O Power Automate é a solução da vez, digamos assim, da Microsoft. A Microsoft está apostando tudo em integrações, tá? Então a gente sabe que Microsoft e Adobe vão ter essas integrações cada vez mais fáceis de usar. E também eu queria comentar do Teams, né? A cada dia mais fica mais fácil de usar o Sign com o Teams, porque essas integrações você já acessa literalmente o Adobe Sign praticamente completo por dentro do Teams. Você pode assinar, você pode enviar documento para assinatura, você pode fazer praticamente tudo por dentro ali. Muito bacana. A próxima pergunta, Michele, que eu tenho aqui, são duas perguntas de duas pessoas diferentes, mas são sobre o mesmo assunto. É sobre a escolha da cloud para armazenar os documentos, né? Se é possível escolher e configurar em qual provedor, qual cloud para hospedar esses documentos, esses dados. A opção de escolha? Sim, quando a gente... normalmente, a gente nem costuma cogitar a escolha, né? Assim, mas sim, é possível fazer essa escolha. São dois part numbers, digamos assim, diferentes. Você consegue escolher se vai colocar no AWS ou no Azure.
Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, se o provedor da assinatura tiver sua própria nuvem, que não seja a AWS ou Azure, não é mais seguro? Não, eu diria que não, porque você vai estar confiando numa infraestrutura que você não sabe qual é a disponibilidade, que você não sabe o que ele colocou ali, qual é a segurança que esse provedor está dando para o ambiente dele. Quando você fala de uma solução em nuvem que é mundialmente conhecida, mundialmente tem uma visibilidade mundial, como a AWS e Azure, você tem toda a garantia de que vai estar, de que vai ter tudo que você precisa ali, de que você vai ter a disponibilidade e a segurança. Mas quando você tem um outro provedor que você não sabe se está armazenando em casa, digamos assim, você não garante, você não consegue fazer uma auditoria, às vezes, até, para saber se os seus dados vão estar protegidos e acessíveis o tempo todo. Muito bem, Michele. Não tenho mais perguntas aqui no chat, são essas. Quero te agradecer aí pela oportunidade de conversar com você, de a gente falar sobre esses pontos, são muito importantes, eu acho que é um material muito rico para qualquer tipo de time, de empresa que queira adotar uma solução, e dentro do seu processo de transformação de negócios e com tecnologias, claro, olhar essas referências, claro, para aprender aí o que não se fazer. Eu queria te fazer uma última pergunta, né? Qual é a mensagem final que você deixaria? O que você gostaria de falar para o nosso público que está aqui presente hoje? Eu acho que, primeiramente, agradecer todo mundo. Estou vendo que temos uma boa participação aqui. A segunda coisa sempre pensar e fazer uma pesquisa bem embasada, né? Pensar de uma forma mais global quando você está contratando um projeto que vai mudar a forma de você transacionar documentos, que vai fazer diferença para a sua empresa. Então, buscar conversar muito, buscar trazer os pontos que às vezes a gente nem acha que é relevante, né? Mas buscar conversar e trazer diversas áreas para a gente conversar. Eu gosto muito, e eu peço muito para os meus clientes, quando a gente está definindo projeto desse tipo, não quero falar só com a TI, eu quero falar com RH, eu quero falar com compras, eu quero falar com administrativo, eu quero falar com o usuário ali na ponta, porque ouvir as pessoas vai fazer muita diferença. E é isso que simplifica o uso da tecnologia, é isso que ajuda você a ter um uso fluido da tecnologia, né? Usabilidade é tudo, e fazer decisões embasadas também é extremamente importante. Tá. Veja bem, Michele, antes da gente fechar, tem mais uma pergunta do Alessandro, ele está complementando a pergunta dele anterior sobre a escolha da nuvem. Os arquivos são armazenados no tenant, na estrutura própria ou da Adobe? Não, no caso da Adobe, na Adobe. Quer dizer, desculpa, me enrolei. Repete a pergunta, por favor, Diego. Complementando a pergunta anterior, os arquivos são armazenados no tenant, na estrutura própria ou da Adobe? Os arquivos que você contrata por dentro do Adobe Sign, eles vão ser armazenados na estrutura, numa estrutura disponibilizada para você, né? Mas dentro de um ambiente Azure AWS, não necessariamente Adobe, né? Não é tenant Adobe, eu não sei se essa seria a palavra, mas... Foi uma discussão muito boa aqui, eu estou vendo no chat que as pessoas estão se falando, o Eduardo Jordão está também comentando aqui, e aí o Alessandro, ele tá entendendo. Então, no final, é uma estrutura que é multi-tenant, até respondendo para o pessoal aqui, e aí que fica segregado por cliente, né? Em ambas as nuvens, né? Seja a AWS ou seja a Azure, é uma estrutura que ela é multi-tenant segregada por cliente.
E aí, Alessandro, não fica na sua própria, tá? Não é na sua própria estrutura, não. Mesmo que você tenha uma na AWS, não é na sua. É Adobe dessa maneira que o Eduardo Jordão e o Jean comentaram. Uhum. Legal. Eu quero agradecer a todo mundo pela presença. Obrigado, Michele, novamente. Obrigado ao time Adobe que está aqui presente. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu ver quem fez pergunta aqui. O Alessandro fez perguntas. Agora eu vou conseguir enviar o seu vídeo, Diego. Olha. A Milena fez perguntas, o Jean fez perguntas. Eu quero agradecer também pelo Luiz Maian, pelo apoio nas respostas, pelo Eduardo Jordão também. Obrigado pelo apoio nas respostas. Michele, alguma última palavra antes da gente fechar aqui o encontro de hoje? Acho que não, agradecer a você e ao time da Adobe, que ajudou muito a gente a realizar esse evento. Obrigado, pessoal. Uma ótima quinta-feira a todos, uma ótima semana e grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.